E entrando aqui na parte de orçamento, como a gente está falando que a gente precisa fazer uma campanha com baixo investimento, né? Então, para as pessoas que têm baixo investimento, então a gente não está falando daquelas empresas que podem disponibilizar ali R$ 1.000 por mês, 3 mil, 10 mil, 50 mil. Não, são pessoas que, como a gente lá no início falou, eu tenho R$ 100 disponível desse mês. Eu consigo fazer alguma coisa? Sim, você consegue fazer. Você vai se programar dentro do orçamento seu. Então, aqui essa dica que eu estou deixando, quanto menor seu orçamento, maior deve ser o foco no seu público comprador. Né? Então, o que eu aconselho fazer aqui? A gente vai, a hora que entrar na parte prática, eu vou mostrar como que a gente faz uma ultra segmentação. Né? Então, o que é essa ultra segmentação? É a gente pensar quem quem tem mais chance de comprar o nosso produto. Então, quem tem mais chance de comprar de mim? São aquelas, vamos pegar, como tá o exemplo aqui do Dia dos Pais. Então, assim, quem são os possíveis compradores do Dia dos Pais? São as mulheres ou são os homens? Mesmo que os homens tenham filhos pequenos, mesmo que os homens sejam separados, por exemplo, é muito provável que ele vai fazer alguma surpresa ali para o filho entender que ele vai dar um presente para o pai. Ou simplesmente ele vai sair, ele vai para um parque, ele vai para um shopping, vai se divertir naquele dia do Dia dos Pais. Então a gente tem que focar primeiro em quem pode comprar da gente. Então, vou dar algumas dicas aqui. Fazer um anúncio com uma oferta surreal, aquela oferta que você já olhou os seus concorrentes e eles não estão fazendo, né, algo que seja realmente imperdível, como a gente falou há pouco, né, aquele negócio, não, eu preciso entrar em contato agora porque eu não posso perder. Né, isso, mais uma vez, a gente não está falando de desconto, a gente está falando de algo que seja bem interessante. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo geral aqui. Tem muita gente que gosta de corrida e fica esperando o ano inteiro abrir a bilheteria da Fórmula 1 para ir já correndo comprar. E aí qual que é a oferta surreal que tem ali? É que um dos tickets que você tem, que você pode adquirir, é você visitar os boxes no 3 dias antes, até 4 dias antes do dia real da corrida. Então, normalmente a corrida é lá no domingo, chega na quinta-feira, você pode chegar lá no autódromo e já visitar todos os boxes, você pode conversar com os pilotos, enfim, é criado um ambiente para que isso seja possível, tá? Então essa é um exemplo de uma oferta surreal. Isso acontece também com Rock in Rio, acontece com outros eventos, uma Lollapalooza, outros eventos grandes aí que as pessoas desejam ir, né? Pode ir até um futebol, enfim, tem vários exemplos aí que a gente poderia dar. Uma coisa bem importante é o público negativo. Então você definir também para quem eu não quero anunciar. Como eu falei, se você tem um público lá, o feminino, o público masculino, e você, vou dar um outro exemplo aqui, roupas de gestante. Então é bem provável que o público masculino seja muito pequeno. Então você pode ter aí 90%, 95% do seu público feminino e vai ter apenas 5% ou 10% do seu público masculino. Então é melhor você descartar o público masculino, porque você tem um baixo investimento, e aí você coloca ele como um público negativo. Né, dentro do Facebook e do Instagram, você não tem essa possibilidade de fazer esse tipo de configuração, né? No Google você já tem, mas o que você faz? Dentro do seu planejamento, você já anota no seu papelzinho ali quem são as pessoas, qual que é o tipo de público que você não quer fazer o seu anúncio. Focar apenas no público comprador, a gente acabou de falar sobre isso, né? Se as mulheres é o meu público principal, né? Se são aquelas possíveis pessoas que vão comprar o meu produto, eu quero focar só nesse público comprador. Vocês vão ver um exemplo aqui que eu vou estar dando para vocês justamente sobre o Dia dos Pais, que é uma data que eu acho bem interessante dentro do calendário, né? Depois de umas férias, depois
de uma última campanha aí que é Dia das Mães, Dia dos Namorados. Então, uma das primeiras campanhas que tem depois das férias, ou a primeira campanha que você tem depois das férias, já é o Dia dos Pais. Palavras-chave, né, ou as configurações extremamente focadas. Eu vou mostrar para vocês também na prática como que a gente faz essa configuração focada para você não perder dinheiro. O importante aqui, já que você tem um orçamento baixo, você não evitar o máximo de perder dinheiro. E quando você tem um valor mais alto, você consegue fazer alguns testes a mais, e mesmo que esses testes não te tragam bons resultados, mas você consegue identificar que aquele recurso que você usou, você não vai usar na próxima campanha porque está te dando um resultado ruim. Uma outra coisa aqui é a gente fazer o rastreamento. Lembra, agora há pouco eu já falei sobre o público frio, morno e quente, a gente saber, no exemplo que eu dei aí do shopping, a gente saber se a pessoa está lá no térreo, se ela está no primeiro andar, se ela está na vitrine da sua loja, se ela entrou na sua loja, enfim. A gente tem o que a gente chama de tags, né? Que é justamente para fazer o remarketing. E o que é o remarketing? O remarketing é quando você entra no site, você tem tá olhando ali alguma coisa que te chamou a atenção, ou seja, você já deu um próximo passo daquele post que você recebeu lá no Facebook e no Instagram, e você está um pouco mais engajado, e quando você volta para as redes sociais, depois que você acessou aquele site, você é impactado por aquele produto, ou impactado pelaquela marca. Enfim, você tem algumas formas de fazer isso daí para chamar a atenção das pessoas. Um outro ponto aqui são os horários. Sempre me perguntam, Rogério, qual que é o melhor horário para eu fazer a minha publicação? Vai depender muito, né? Como a maioria das respostas que são dadas, né, no marketing, né, é o tal do depende, né? Mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais interessante, né, que seja plausível aqui, ao invés de dar só essa resposta do depende. Em questão dos horários, o que a gente tem que pensar, primeiro, é que as pessoas, né, o ser humano, ele é imediatista. Então, se você der um retorno dentro de 5 minutos, conforme os estudos feitos, né, de programação neurolinguística principalmente, né, mostra que dentro dos 5 minutos que você deseja alguma coisa, você tem atenção total. E essa atenção, ela diminui quase que imediatamente quando passa desses 5 minutos. É por isso que você atende um telefonema, ou a hora que você vai fazer um telefonema para uma central de atendimento de telefonia, por exemplo, ou da sua TV a cabo, você não tem paciência depois que você passa 5 minutos e ainda você está no menuzinho ali do celular tentando achar aquele contato para você falar. Então, a primeira coisa que eu dou de dica para vocês é pensar que todos os horários do dia, se alguém mandar uma mensagem no seu WhatsApp, em mais ou menos 5 minutos você pode dar uma resposta. E não é simplesmente aquela resposta automática que a gente coloca lá no Facebook, não, no WhatsApp Business, aquela mensagem lá de retorno. E até para vocês entenderem, justamente aquela mensagem de retorno é por causa desses 5 minutos aqui, para ter uma resposta imediata. Mas assim, se você fala lá, já vou entrar em contato com você, passou 1 hora, 2 horas, 4 horas e você ainda não entrou em contato, provavelmente esse cliente já buscou um concorrente seu e muitas vezes ele já pode ter comprado o produto que ele estava interessado naquele momento. Então, uma outra dica aqui, já que a gente está falando de orçamento e esse orçamento ele pode ser baixo, se você faz um atendimento durante o dia, então é mais um ponto para você observar. Será que as pessoas do meu público elas estão acordadas de madrugada pesquisando o meu tipo de produto? Né? Será que acontece isso? Eu não vou dormir porque eu tenho que pesquisar o bolo para o aniversário do final de semana. Então as pessoas não têm esse costume. Então o que você faz? Você pode chegar lá na sua campanha e colocar lá que você quer das 8 até as 20 horas da noite, depois você desliga e ele volta só lá no dia seguinte. A localização é uma coisa bem importante, né? Os dados demográficos aqui.
Muita gente quer fazer uma campanha para a cidade inteira. Então, já mais uma vez, se você tem um baixo orçamento, então começa a pensar que você precisa focar nos resultados, não dentro do estado ou nem da cidade, mas sim você começa a pensar no bairro ou num raio de cobertura do seu público comprador. Então, se você tem um produto de artesanato, por exemplo, e as pessoas que são seus clientes estão em volta, né, do seu bairro ali, não são muito longes, ou mesmo um delivery, né, você que tem um carrinho de lanches na rua, né, um trailer de lanches, né, um food truck, você atende um raio muito pequeno. Você quer que as pessoas cheguem ali a pé, porque você tem as mesinhas ali para a pessoa se acomodar para comer. Então você pode fazer uma campanha aqui a partir de um raio de tantos quilômetros dentro da sua geolocalização. Tá? E por último aqui, a última dica é saber vender. Como a gente já falou há pouco, ser muito bom em vendas, né, e garantir aí um grande convencimento do seu público.